vou te apresentar aqui. Pessoal, é o meu outro amigo. A gente ainda há pouco viu uma palestra do Rodrigo Marcel, um amigo lá da UFRN. Não sei se vocês se conhecem, Não, não. mas ele tá aí, tá? Inclusive tá aí na chamada ainda, vai participar também. Ah, Mas prazer. se é seu amigo, é meu amigo também. Olá, tudo Muito, bom? tudo bem, Vanessa? Prazer. Show E de sei bola. que é Pois, muito competente por estar aqui, então, com certeza. Muito obrigado, igualmente. pois gente, esse é o meu amigo Maestro Mota, um amigo lá desde a faculdade da UEPB, é um egresso da UEPB, certo? É verdade. Os amigos são mais inteligentes do que eu, viu, Letícia? Letícia dizendo, Ah, professor, só tem amigo inteligente. A gente se cerca, nada. procura se cercar dos melhores, né? Pois Maestro é um amigo meu, já desde a graduação, um grande amigo. A gente tem uma Benjamin? parceria aí sempre que precisa, sempre está disponível assim com o Rodrigo Marcel. Então, é um cara que também eu me espelho como pessoa, como profissional, já está aí na carreira já há algum tempo. É o exímio professor e fisioterapeuta, clinicamente aí, né, já com bastante bagagem. É por isso que a gente trouxe aqui para falar desse recurso aqui que ele tem usado, né, já há algum tempo. Então, o Maécio é fisioterapeuta desde que ano, Maécio? Cara, essas coisas é bom a gente não falar, né? Ah, Pra não... rapaz, Mas a barba branca já entrega, já então entra já tá tranquilo. Desde 2009. em 2009. 2009 eu pulei grau. Janeiro de 2009. Ou Mestre, seja, mestre em saúde coletiva, é isso? saúde pública pela Saúde UEPB. pública, pelo EPB. Com alguns cursos de formação de terapia manual, um deles o Maitland, a formação internacional, Exato. o Mulligan também. Ele é quem traz os cursos de Maitland e Mulligan aqui para João Pessoa. Então, anualmente está ocorrendo esses cursos aqui praticamente todo ano, né? É, No máximo 2 anos, mas eu acho que nos últimos anos todo ano. A formação internacional nesses dois conceitos aí. Então, já colhem no Instagram dele também para ficar atualizado sobre esses cursos, né? Para quem tem interesse em fazer. Também faz cursos em liberação miofascial, dry needle, liberação miofascial manual e instrumental, né? Agulhamento a seco, bandagens e além da mobilização neural. liber- Mobilização de neural. mobilização neural, inclusive tem uma formação online, né? De É, mobilização exatamente. neural, então vocês podem é, pesquisarem. Formação em quiropraxia, tem uma clínica, é o dono da clínica, né? Em Centro de Tratamento da Dor em Patos. E além disso, também faz cursos. Eu tenho visto que você fez algumas formações internacionais, né? Você dando formações internacionais, né? Foi a última que a gente fez foi no Equador, de mobilização neural, neurodinâmica clínica. Uhum. E liberação miofascial também você fez, deu um curso, Também, né? também. Mas isso foi em 2017, eu acho. Perfeito. Foi Mas já lá. rodou o Brasil todo aí, praticamente, dando os cursos. Então, é uma pessoa extremamente gabaritada, por assim dizer. Eu sei que nessa apresentação ainda não fiz jus a pessoa que é e a formação, né? Porque aí a currícula ainda é realmente vasto. E aí a gente trouxe uma perspectiva de uma pessoa com esse conhecimento, né, com a prática clínica que tem usado esse recurso, né, de ultrassom. A gente só escuta de usar ultrassom terapêutico no tratamento, mas existe essa possibilidade, essa vertente e uma certa praticidade, né, que ajuda no tratamento. E aí o maestro vai trazer um pouquinho dessa experiência. Então, vou deixar você à vontade aí, Maestro, para você já começar a sua apresentação e aí a sala é sua. Agora Agora foi? sim, foi sim. Aí, que bom.
Clica É aí uma, em ocultar aí nessa janelinha que tá aparecendo, aí tu bota ocultar. Isso, é uma pronto. honra estar aqui, atendendo aí ao convite do meu grande amigo, Diego Sales, que sempre é bom estar compartilhando aí conhecimento, conversando, sempre é muito, muito, muito proveitoso. Eu gostaria de também saudar todos que estão presentes. Eu espero que ao final da palestra vocês possam, de certa maneira, abrir portas que talvez sem a palestra, baixa um pouquinho, sem a palestra, vocês não pudessem vislumbrar sem essa vivência, sem esse conteúdo que a gente vai compartilhar aqui, para que vocês possam também perceber algumas outras possibilidades. E muitas vezes na nossa formação, assim como aconteceu comigo, por exemplo, a gente não consegue compreender até onde vai a atuação do fisioterapeuta, ou até onde pode ir a atuação do fisioterapeuta, sem esbarrar em nenhum dilema ético, sem esbarrar em nenhuma atuação de outros profissionais, sem esbarrar em algo que seja ilegal necessariamente. Benjamin, só um minutinho. Baixa um pouquinho aí. Então, diante disto, o que trago aqui é um pouquinho de uma prática que para mim é extremamente útil, uma prática de avaliação que extrapola essa esfera da avaliação e alcança até um guia para que a gente possa executar procedimentos que são também terapêuticos. Então, dentro desse cenário de recursos de avaliação musculoesquelética, recursos entre aspas, e aspas bem enfáticas, recursos inovadores, que aí a gente questiona até que ponto é essa inovação, ou se é novo ou se não é, enfim. Mas dentro desses recursos, o que a gente percebe é que houve um grande avanço, e aí eu me refiro inclusive até ao período que eu fui acadêmico lá entre 2004 e 2009, que hoje a gente fala de recursos que na minha época a gente nem tinha noção que o fisioterapeuta pudesse alcançar. Então, e com esse avanço, a gente percebe aí que o intuito é de tornar a nossa avaliação bem mais clara, bem mais objetiva, mais mensurável, e isso nos confere uma certa possibilidade para que a gente possa tomar nota e identificar variáveis cinético-funcionais que antes, sem esses recursos, a gente não conseguiria fazer isso, a semelhança do que já foi estabelecido por meio de décadas de metodologia científica de alta qualidade. E, além disso, também, esses recursos permitem um acompanhamento destas variáveis ao longo do tempo, seja durante o período de tratamento, seja para que a gente possa laudar algo, para que a gente possa, de certa maneira, conferir alguma condição, seja ela de saúde cinético-funcional ou não. E isso permite também responder algumas questões que estão aí na nossa mente enquanto profissional de fisioterapia, como, por exemplo, o paciente que a gente atende, ele melhorou, e aí se a gente consegue mensurar, por exemplo, se indicadores se modificam, como, por exemplo, se uma área que está aparentemente com um derrame ali localizado, um conjunto de líquido que está ali extravasado, se há uma diminuição mensurável, que você consegue fazer essa mensuração, inclusive com ultrassom, isso indica necessariamente uma melhora que corresponde também com a melhora, que se correlaciona também com a melhora clínica. Quanto ele melhorou do ponto de vista de, por exemplo, diminuir um gap, um espaçamento aí entre tecidos que se romperam, ou ainda
esse paciente ele já tem condições suficientes para receber uma alta fisioterapêutica, qual o critério que a gente vai adotar para que essa alta fisioterapêutica ela possa ser alcançada? Ou ainda, o paciente piorou, que é o que eventualmente, ou vez ou outra, pode acontecer, e que não é o desejado, mas que a gente precisa também saber se houve essa piora para que a gente possa, a partir disso, mudar a nossa conduta dentro de um tratamento aí, de um paciente específico. Outras perguntas que a gente pode responder também com esses recursos é: a conduta terapêutica deve ser modificada? Então, uma vez que ele não melhorou, o que a gente pode fazer para vislumbrar uma melhora desse paciente? O paciente apresenta risco de lesão, e qual seria a meta para alcançar essa situação de mínimo risco de lesão? Como a gente pode emitir um laudo fisioterapêutico confiável? Então, se a gente consegue descrever o que a gente vê com o uso da ultrassonografia cinesiológica, isso enriquece de forma diferencial esse laudo fisioterapêutico, seja ele para fins de trabalho, seja ele para aspectos aí jurídicos, enfim. E como podemos nos comunicar com outros profissionais da equipe de saúde sem parâmetros que são confiáveis ou até mesmo mensuráveis? Então, o objetivo desses recursos nada mais são do que manusear, conhecer e utilizar estas novas ferramentas de avaliação e permitir a coleta, não é, dos benefícios que são trazidos com o uso dessas ferramentas. Assim também, a gente pode vislumbrar novas possibilidades dentro da fisioterapia. Eu gosto sempre de abrir portas, e eu acho que o conhecimento que ele faz é exatamente isso. Abrir portas, janelas, destravar cadeados, enfim, para que a gente possa cada vez mais ser gestor e alimentar os nossos próprios conhecimentos. Então, eu já vou abrir algumas portas aqui, tendo em vista que existem pessoas aí, e eu me enxergo muito nessas pessoas, do primeiro ao nono período, e eu gostaria muito que alguém fizesse isso para mim, que me desse de graça, assim, recursos de avaliação para que eu pudesse verificar possibilidades já com os recursos que eu vou indicar agora. Então, uma primeira dica seria, dentro desse cenário de recursos, entre aspas, inovadores, se vocês puderem, em qualquer loja de aplicativo, ou aqueles, enfim, dispositivos que são para baixar aplicativo, vocês podem baixar, ou buscar, pelo menos, um aplicativo para que vocês tenham no celular de vocês um equipamento que ele pode render, de certa maneira, não só do ponto de vista financeiro, mas principalmente do ponto de vista de melhor ferramenta de avaliação, pode render para vocês possibilidades, outras possibilidades, para que vocês possam avaliar os pacientes de vocês. Um deles vai ser o inclinômetro. E esse recurso, vocês podem baixar esse aplicativo, podem abrir o aplicativo e ver que vai ser como se fosse um nível que vocês podem usar, assim como essa imagem da esquerda aí. Deixa eu tentar destacar aqui. Podem usar assim, ó. Por favor, Zé Diego. Oi. Consegue ver aqui o destaque à esquerda? Eu estou tentando apontar aqui. Aparece para vocês aí? Aparece sim. Ótimo. Então, vocês utilizando esse inclinômetro do celular de vocês, vocês conseguem, por exemplo, perceber o quanto em um segmento de gibosidade, por exemplo, a rotação de costelas, por exemplo, em um segmento aí de uma escoliose, de uma curva escoliótica, sendo mais específico. Então, usando esse teste de Adam, a gente pode também, com o uso do inclinômetro, que aí vocês podem baixar em qualquer uma dessas
ferramentas aí de busca de aplicativos, a Apple Store, por exemplo, ou qualquer um análoga a essa, dependendo do seu equipamento, do seu smartphone. Vocês podem baixar e fazer já o uso aí desse inclinômetro, que não serve só para verificar aí rotação vertebral, rotação de segmento torácico aí ao nível de costelas, mas vocês podem utilizar também para verificar amplitude de movimento. E aí, se vocês colocam o celular de vocês com o uso desse aplicativo já acionado, já ligado aí, vocês podem verificar aí qual seria a amplitude de movimento de um segmento corporal, e isso pode ser mais útil, mais uma ferramenta para vocês utilizarem na avaliação de vocês. E, para a gente finalizar aí essas dicas, um recurso que eu já usei bastante, eu tenho certeza que Diego usou também, porque a gente bebeu de uma fonte muito parecida lá no UEPB, né, Zé Diego? Então, o software de avaliação postural, o SAPO, Usei muito também. Hoje tem os aplicativos do celular, mas esse é bem bacana. Esse aí eu gosto muito dele porque você pode verificar exatamente aí as angulações aí do quanto o ombro está mais acima ou mais abaixo do que o outro, ou uma cristaleira que está mais acima ou mais abaixo do que a outra, enfim. Verificar os ângulos aí, ângulo Q, enfim, ângulo de carregamento do cotovelo, enfim. Vocês podem fazer aí o uso quase que ilimitado aí dessa ferramenta para os fins de avaliação, principalmente de avaliação postural. Falando especificamente sobre a ultrassonografia cinesiológica, eu sou meio que suspeito de falar porque no último atendimento eu precisei usar a ultrassonografia cinesiológica para fazer um procedimento guiado. E é muito diferente de você fazer, por exemplo, agulhamentos seco sem e com o uso da ultrassonografia cinesiológica. Então, é um recurso excelente que permite observar em tempo real registros ecográficos, que eu vou explicar mais à frente como se forma essa imagem ecográfica que a gente visualiza, do sistema músculo-esquelético, tanto em repouso como em movimento. Então, a gente faz tanto captura foto, como a gente captura um vídeo, por exemplo, de um período aí de um registro ecográfico específico que a gente deseja. E essas imagens, elas são resultado da emissão de onda sonora por uma fonte emissora, que seria o transdutor, sobre tecidos corporais que eu desejo avaliar. E, logo em seguida, o próprio transdutor ele também funciona como receptor dessa mesma onda, que a capta, que no caso ele não capta a mesma onda, ele capta o eco, uma vez que haverá essa reflexão dessa onda pelas diferentes camadas dos tecidos corporais que serão atingidos por essa onda sonora. E é a partir dessa captação, dessa recepção, o transdutor ele vai ser encarregado também de processar essas diferentes superfícies que projetaram esse eco e vão transformar tudo numa imagem ecográfica. Esse recurso ele pode ser utilizado com o objetivo de obtermos um biofeedback de imagem. Então, se a gente, por exemplo, quiser mostrar para o paciente como ele deve ativar, por exemplo, transverso abdominal, ele vai ver em tempo real a contração do seu transverso abdominal. Basta que você consiga identificar isso na imagem e mostrar essa tela para o paciente, para que ele possa visualizar exatamente o momento de contração e de relaxamento, ou de ativação e relaxamento desse transverso abdominal, tornando os atendimentos mais didáticos para o paciente e mais objetivo para o profissional de fisioterapia, além de ajudar nos parâmetros de avaliação e evolução do paciente durante o tratamento fisioterapêutico. Com relação aos aspectos legais, antes que as pessoas pensem que isso aí é algo que, sei lá, não tem nenhum tipo de base legal associada a isso, lá em 2017, o COFITO,
ele estabelece essa resolução que foi assinada aí pelas entidades que são competentes para isso. Então, essa resolução de 2017, de 1º de abril de 2017, de número 482, ela fixa e estabelece o referencial nacional de procedimentos fisioterapêuticos e dá outras providências. Então, tudo que está nesse rol aí de procedimentos fisioterapêuticos, isso é algo que é legalmente autorizado ao fisioterapeuta realizar. Então, como eu falei para vocês, eu gosto muito de abrir portas e para que vocês entendam até onde vai essa atuação do fisioterapeuta, eu trouxe alguns exemplos aqui dos procedimentos que podem ser realizados pelo fisioterapeuta e que devem ser remunerados dentro dessa perspectiva aí. Pelo menos o mínimo que a gente precisaria cobrar por estes procedimentos. Isso aí não é nada fora do que está estabelecido legalmente. Então, isso vai desde a eletromiografia superfície, passando aqui, por exemplo, por análise cinemática da marcha, baropodometria, estabilometria, biofotogrametria computadorizada e pasmem, a biofotogrametria computadorizada é um procedimento que está nesse rol aqui de procedimentos da fisioterapia e deve custar no mínimo, se você faz usando, por exemplo, um software como o SAP, se você no final faz um relatóriozinho e entrega para o seu paciente, isso deveria custar dentro desse rol de procedimentos o equivalente a 250 CHF, que seria uma unidade monetária. Cada CHF, se não me engano, ela equivale a 68 centavos. E aí, quem é bom de matemática, faz as contas aí. Quem está com a calculadora aí, faz uma continha rápida. Isso aí vai dar aproximadamente 100 e... Me ajuda aí, José Diego. É 135, quanto cada? 068. 68 centavos cada CHF. É só para endossar, eu fiz muito fotogrametria, biofotogrametria, laudava e tal. Aí quando via e apresentava ao paciente a possibilidade de fazer, de acompanhar a evolução, porque é aquela história de fazer algo, como você está colocando aqui, algo palpável, não ficar no achismo, né? Exatamente. É R$ 170 o valor. 170. Eu Então, cobrava o preço da minha sessão. O valor que eu cobrava da sessão era o preço do relatório, porque você precisa ter um tempo posterior para fazer as análises também, né? Além do tempo da aquisição das imagens. sim, com certeza. Então, onde eu quero chegar com isso? Se você tem um tripé posicionado numa altura específica, se você tem uma câmera, como a câmera do celular de cada um de vocês aí, que eu acredito que é até a mesma câmera que vocês estão utilizando agora para ver essa apresentação. E se vocês têm aquele software, o que precisa é alguém que vocês consigam avaliar na frente dessa câmera. Vocês, obviamente, vocês vão precisar se debruçar um pouco mais sobre aquele software para vocês entenderem como fazer essas avaliações, verificar se o ombro está mais alto que o outro, se existe, enfim, assimetria no nível da pelve, em pontos que vocês vão marcar especificamente, por exemplo, na tuberosidade da tíbia, ou no maléolo lateral, ou na cabeça da fíbula, enfim, para que vocês possam, na foto, quando passarem essa foto para dentro do software, vocês possam mensurar essas diferenças e isso, ao final, com o relatório, isso pode render para vocês, e é bom que se fale, porque na fisioterapia existe muita área vazia, como assim? As pessoas não sabem o que elas podem fazer, não é, Zé? E isso é gritante o quanto isso acontece. Então, se você é do primeiro período, você sabe muito mais do que eu quando estava no primeiro período. Então,
lembrem-se dessas portas aí, que são possibilidades para que todos possam utilizar essas ferramentas em prol do paciente de vocês e em prol também da profissão de vocês. Mas é exatamente isso. Às vezes a gente deixa de ocupar um espaço e vem alguém e ocupa. Só que esse alguém não é um profissional, muitas vezes, da fisioterapia. É outro profissional que, pela vacância, né, desse espaço, né, vê uma oportunidade. Aí depois, quando esse profissional tá lá e tal, aí a gente vai querer chorar, como se diz o ditado, leite já derramado, né? Exatamente. E vocês lembram do inclinômetro que eu falei agora há pouco? Se vocês baixarem aquele inclinômetro, vocês podem ter uma ferramenta aí que vai render para vocês pelo menos aí, ó, alguns, talvez algo na faixa de, se foi 170, aí vai ser 85, 80 reais, alguma coisa nesse sentido aqui, tá? E a ultrassonografia cinesiológica é um procedimento também que, por segmento, por região do corpo, a gente pode aí cobrar algo em torno de 300 CHF, e dá algo em torno de 180 a 200 reais, alguma coisa nesse sentido, tá bom? 204 para 204 para ser mais preciso, né? isso. Muito obrigado, Diego. Você sempre muito prestativo. Com relação à relevância clínica, a ultrassonografia cinesiológica ela tem como objetivo avaliar, auxiliar, desculpe, no diagnóstico morfológico, ou seja, a gente vai ver como as estruturas corporais elas estão dentro daquele registro de imagens ecográficas e como esses tecidos eles se comportam mediante uma determinada função que eles deveriam exercer. Então, por exemplo, eu posso ver, por exemplo, se, assim como a CIF nos permite, eu posso ver estrutura corporal e descrever como está essa estrutura corporal. Isso não quer dizer que é um diagnóstico clínico, é um diagnóstico de como está a estrutura corporal e descrever como essa estrutura ela se comporta, por exemplo, quando eu solicito uma contração de um determinado músculo e o relaxamento desse mesmo músculo. Então, isso é muito, muito, muito importante para que a gente possa compreender que descrever a estrutura não é necessariamente o diagnosticar como está a estrutura, ou fazer esse diagnóstico morfológico, ele não necessariamente implica dizer que eu preciso utilizar a CIF, ou o CID, que seria necessariamente os diagnósticos que o médico, que o profissional de medicina faz, não é isso. A gente vai descrever como está aquele padrão ecográfico daquela estrutura que está sendo avaliada. E óbvio que uma coisa vai dizer algo que na medicina já tem um nome, mas a gente precisa descrever utilizando os instrumentos que a gente tem do ponto de vista legal também. Então, usar a CIF para isso vai ser muito, muito importante. É também muito importante, como recurso essencial para auxiliar no diagnóstico diferencial no ambiente clínico. Como assim? Muitas vezes, os diagnósticos eles são feitos com base principalmente em testes ortopédicos. E isso pode incorrer em alguns erros, e nenhum teste ele é 100% seguro ou confiável necessariamente. Então, como existe essa margem de erro, existe a possibilidade para que a gente possa também diferenciar um diagnóstico, por exemplo, de tendinopatia com uma lesão próxima ali a uma área onde está um tendão. Então, isso pode ser feito, por exemplo, essa diferenciação, ela pode ser feita com o uso da ultrassonografia cinesiológica. Já vou fazer uma consideração muito importante relacionada ao que a gente precisa também compreender, falando a respeito da importância dos tecidos para dores, disfunções e lesões de uma forma geral. Já eu gostaria de falar bastante sobre isso. E também, este é um recurso útil para guiar procedimentos invasivos, garantindo segurança e precisão, como no caso do agulhamento seco
que eu acredito que, se não todos que estão nos ouvindo, quase todos já devem saber do que se trata, que seria a inserção de uma agulha de acupuntura, sobre principalmente o tecido muscular e outros tecidos também que podem apresentar aí dor, disfunção, principalmente, ou ainda no caso de um procedimento que é pouco falado, quase que ninguém no Brasil utiliza isso, que é a eletrólise percutânea, que é um recurso que está sendo bastante estudado para que a gente possa entender a sua eficácia no que diz respeito ao tratamento de tendinopatias. Ainda falando um pouco sobre relevância científica, eu trago um estudo aqui em que os autores falam a respeito da relação entre dor lombar e o deslizamento das camadas faciais da face tóraco-lombar, em que, dentro da metodologia, foi utilizado um ultrassom, um transdutor linear, que já já vou explicar o que é esse transdutor linear, para que a gente pudesse verificar o quanto uma camada mais superficial da face profunda desliza sobre a camada abaixo. Então, o que pôde se perceber aí dentro desse estudo foi exatamente este padrão. Pessoas que apresentavam queixa de dor lombar apresentavam um padrão, quando estimuladas a realizar o movimento da coluna lombar, parecia que toda a face tóraco-lombar se movia sem distinção, como se ela não tivesse independência entre as camadas faciais. Enquanto que indivíduos sem dor lombar se comportavam, tinham um comportamento muito diferente. Eu vou até marcar aqui, vou mostrar um pouquinho antes, para que vocês entendam melhor. Então, o transdutor ele era posicionado na região lombar, então essa região aqui seria a região onde o transdutor está tocando a pele, e esse transdutor, pela posição das fibras, ele era localizado no sentido crânio-caudal. Ou seja, essas fibras que vocês veem assim, nesse sentido oblíquo, e isso tem um padrão que é chamado de padrão fibrilar. Então, a imagem ecográfica que se forma é bem típica de um músculo estriado esquelético. Então, essa musculatura aqui, que estava sendo envolvida por essa camada de face aqui, ó, que vocês veem exatamente aqui, estava sendo envolvida exatamente por essa face aqui, a tóraco-lombar. Então, a região onde foi colocado esse transdutor foi na região lombar baixa, e o transdutor estava no sentido vertical, com relação à coluna vertebral, sobre o ventre da musculatura paravertebral. Então, o que vocês veem aqui, de cima para baixo, seria a camada acima dessa face tóraco-lombar, e aqui, aquela face que a gente chama de face aponeurótica, que é aquela que reveste diretamente o músculo, que foi avaliado aqui na região lombar. Para esses outros indivíduos que não apresentavam, na verdade, dor lombar, o comportamento entre esta camada acima e esta daqui bem fininha foi bem diferente. Observe. É como se a camada de baixo deslizasse, corresse de forma independente à camada mais acima. Zé Diego, você consegue perceber isso aí nessa imagem? Principalmente durante o movimento, né? Fosse claramente aí, dá para ver bem. Como se a Eu primeira vou... imagem fosse blocada, né? Exatamente. E aí não mais. Isso é um padrão que se repete muito nas zonas de densificação, que a gente fala lá, que a gente já mencionou lá no curso de liberação. Então, uma face que está densificada, ela se comporta exatamente assim. Aí a gente vem de um conceito abstrato, de densificação, que a gente escuta no livro, para o conceito prático agora, né? Que a gente consegue visualizar essa densificação. Né? É como se tudo estivesse aderido, que na verdade não é necessariamente de responsabilidade exclusiva da matriz extracelular da face, mas principalmente do ácido hialurônico, que está no estado mais densificado, se assim podemos dizer, né? Então aqui a gente já percebe uma diferença
bem expressiva quando a gente solicita, quando os autores solicitaram o movimento aí dos indivíduos estudados. Então, nessa amostra aí já deu para perceber o que a gente pode encontrar pela frente com o uso da ultrassonografia cinesiológica. Até aqui está claro, tá, pessoal aí? É ruim falar assim sem ver as pessoas, da pessoa ficar aflita. Eu também fico assim, mas para mim tá claríssimo, mas eu queria ouvir do pessoal aí, mandando aí no chat. Se tá claro, se quer perguntar alguma coisa, um direcionamento. O pessoal dizendo que achou interessante, tá tudo certo. O Nicolas também sinalizou que viu lá a questão da alteração, né? Que bom. Podemos seguir? Sim, podemos. Quem quiser perguntar pode mandar aqui, que aí eu Pode ficar à vontade. intervenho, faço a mediação, tá, pessoal? Falando um pouquinho sobre o instrumento em si, ou os instrumentos que são utilizados, os possíveis instrumentos, uma diferença que a gente faz é com relação ao aparelho de ultrassom em si, certo? Então, hoje a gente já dispõe não só daqueles modelos que a gente via, por exemplo, quando uma gestante era submetida a um exame de ultrassonografia, não é para ver, para acompanhar aí o crescimento fetal, enfim. Esses ultrassons que a gente pode utilizar também são chamados de ultrassom portátil, ou ecógrafo. É bom destacar isso, porque ultrassom, tantos pode nos remeter à ideia de um ultrassom de imagem, como esses aí que a gente está falando agora, ou ultrassom terapêutico. Mas aqui a gente não necessariamente se atém ao ultrassom terapêutico, a gente está falando exclusivamente do ultrassom de imagem. Então, o ultrassom de imagem, ou ele pode ser um aparelho portátil, como esse, ó, vai ter um gabinete, vai ter uma mesinha específica, onde a gente pode visualizar nessa tela aqui, já acoplada ao teclado, tudo aqui integrado, a imagem ecográfica aqui sendo exposta, e esse aqui seria o ultrassom mais moderno, que é chamado de ultrassom de bolso, e foi amplamente utilizado aí nesse período de enfrentamento aí do Covid, muito útil aí para verificar aí as questões relacionadas à parte pulmonar, não é? E que foi bastante até noticiado o uso desse ultrassom, que hoje, com este ultrassom e com, por exemplo, um tablet, a gente já pode fazer a visualização em qualquer ambiente aí, qualquer local que a gente pode atender um paciente, a gente pode fazer essa imagem ecográfica. Então, o que muda entre um e outro? Tudo vai depender também do modelo. Existem modelos aqui de saída e sempre aqueles que são mais avançados, e esses também vão ter os mais simples até os mais modernos, digamos assim. E também vai variar, obviamente, o preço, mas o que a gente enxerga em um, necessariamente, é para que a gente possa enxergar também no outro. Então, embora a imagem possa ser um pouquinho diferente no que diz respeito à qualidade, a gente precisa ter olhos, eu falo a gente enquanto examinador, a gente precisa ter olhos treinados para identificar isso, essas alterações, tanto com um como com o outro, tá? Então, por isso, muito por isso, o exame de ultrassonografia cinesiológica é muito examinador dependente. Então, treinar o olhar é extremamente importante para que a gente consiga identificar algo que, sem esse treinamento, não poderia ser identificado. Outros tipos de transdutores, que aqui, nesse tipo de ultrassom, vocês não veem o transdutor, mas que tem um aspecto muito parecido com isso aqui, que ele seria conectado por um cabo até chegar nesse transdutor, que tem esses aspectos aqui, todos eles. Esses tipos de transdutores acompanham necessariamente um equipamento como esse, que seria portátil,
Mas existem ultrassons de bolso que já integram, por exemplo, dois tipos de transdutores. Esse aqui, que é mais arredondado, seria um exemplo de um transdutor que a gente vê aqui, que são os convexos. E o que a gente mais usa na parte musculoesquelética são os transdutores lineares. E eu vou mostrar até, vou dar uma pausa aqui no compartilhamento da tela, para mostrar o transdutor linear que a gente usa aqui. Não, acho que não precisa nem dar uma pausa. A gente consegue ver a tua câmera aqui. Eu não sei se o pessoal tá vendo. Então, vocês me veem e eu não vejo vocês, não é isso? Porque se o pessoal colocar no layout aqui, que deixa a guia lateral, eles conseguem te ver. Vocês conseguem me ver? Se o pessoal não tiver, aí a gente para mostrar. Porque depende do layout que eles configuraram. Pronto. Você consegue ver alguma coisa aí, Zé? Sim, consigo ver. O pessoal tá vendo, assim, ó. Pronto. Se vocês perceberem, ó, essa superfície aqui é linear. Diferentemente desse outro de bolso aqui, que tem um transdutor, que aqui na superfície é arredondada, que seria convexo. Qual a diferença disso? O linear, ele tem um limite de alcance. E a janela que se forma, ela é retangular. A semelhança do que a gente viu naquele vídeo anterior lá. Já a janela que se forma do transdutor, que seria convexo, seria para alcançar estruturas mais profundas, como a exemplo de vísceras, por exemplo. Então, vísceras são melhor visualizadas com transdutores como esse, que seria o convexo, tá? E esses aqui outros, o endocavitário, ele já, pelo próprio nome, a gente já deduz, então a gente vai utilizá-lo para verificar aí as cavidades. E os setoriais, eles têm um poder de transpassar tecido ósseo. Esse é o único que tem esse poder. Então, ele pode ser utilizado, por exemplo, para verificar lesão vascular em crianças, na região craniana, por exemplo. Enfim, verificar outras possibilidades aí, visualizar outras estruturas que, sem esse transdutor, não seria possível. Ô Maestro, antes de você avançar um pouco mais, o Nicolas mandou uma pergunta ainda referente àquele slide do deslizamento, daquela alteração que houve naquele estudo. Ele perguntou aqui, a fáscia estava deslizando sobre o que? Sobre a hipoderme? Então ele tem a dúvida do que era aquelas camadas e então, as certo. interfaces. Ótimo. Quando a gente visualiza aí a fáscia profunda, a gente tem a ideia na nossa mente que a fáscia profunda é só uma camada. Então, quando a gente se remete à ideia de falar fáscia tóraco-lombar, existe uma camada mais espessa que vai revestir o conjunto de músculos da região lombar, da região dos eretores. Essa face ela é chamada de face aponeurótica, ela é mais rígida, ela tem uma conformação histológica diferente daquela que está por baixo, que está intimamente conectada com cada músculo que está ali abaixo, que é a fáscia epimisial. Então, entre uma face aponeurótica mais rígida, de proteção, e uma face epimisial mais elástica e mais que permite mais movimento, deve sempre existir um espaço, que é um espaço que vai ser preenchido em grande parte por substância fundamental amorfa. E é essa substância que permite esse deslizamento entre essas interfaces. Me fiz claro? Nicolas disse que sim. Ótimo, que bom. Então, respondendo, seria ali o limite na parte de cima, seria dentro da fáscia profunda, nós temos um tipo de fáscia que é chamada de fáscia aponeurótica, que seria aquela mais espessa. E abaixo a gente vai ter a fáscia epimisial. Tá? Seria, para cada músculo tem uma fáscia epimisial específica, assim como a gente aprende lá nas aulas de histologia,
aqueles compartimentos de face chamados de epimísio, perimísio e endomísio, tá? Voltando para cá. Dentro de uma escala de ecogenicidade, diferentes tecidos eles respondem também de forma diferente a essas ondas de ultrassom, tá? Essas ondas sonoras que são emitidas por um transdutor. Então, existem tecidos ou estruturas que vão ter um padrão chamado de anecoico. Seria um padrão anecoico? Seria aquele em que essas estruturas, elas praticamente não têm eco, sem eco. E a imagem que se forma para essas estruturas no registro ecográfico é enegrecido. Então, estruturas ocas, os vasos sanguíneos, o próprio sangue, por exemplo, ele vai ter essa característica de produzir uma imagem com padrão anecoico. Então, tudo que a gente visualizar dentro de uma janela aqui, de um registro ecográfico, escuro, mais escurecido, certamente ou é uma estrutura oca ou é um vaso sanguíneo. E aí a gente vai trazer alguns exemplos mais à frente. Na outra extremidade, para ficar mais fácil da gente entender, a gente vai ter estruturas que vão ser aquelas que vão refletir com maior poder essas ondas sonoras, que são os tecidos mais rígidos e, principalmente, e pasmem com relação a isso, tecidos que têm uma matriz proteica maior. Não é só osso, por exemplo, que tem um padrão hiperecóico. Tudo que tiver uma matriz proteica maior, como no caso, por exemplo, da face que a gente viu, que tem a matriz extracelular, que é constituída por fibras colágenas em grande quantidade, ela vai ter um alto poder de reflexão dessas ondas sonoras. E por isso elas vão estar em tom esbranquiçado. Ou seja, tudo que a gente visualizar esbranquiçado, ele vai ter um padrão hiperecóico, sabendo que tudo isso é relativo. Dentro de uma janela, algo vai ser algo vai ser anecoico e algo vai ser hipoecóico, certo? E o que é hipoecóico é aquilo que está entre essas extremidades. Então, que está num padrão acinzentado, que nem tem um alto poder reflexivo e nem tem um padrão que seria de ausência de produção de eco, como no caso do tecido muscular, a gente vai ver em tom acinzentado. Então, nesse caso aí, dentro dessa escala, a gente precisa atentar, bater os nossos olhos exatamente sobre isso. Então, se eu tenho um músculo que apresenta uma cicatriz, na área da cicatriz haverá, por sua natureza, pela sua própria constituição, uma maior quantidade de fibras proteicas, principalmente fibras colágenas, que podem espelhar mais, refletir mais essas ondas sonoras do que, por exemplo, fibras musculares que não apresentam essa cicatriz, tá, gente? Falando um pouquinho sobre a formação da imagem, então, imaginem que aqui, nessa posição, seria a interface entre transdutor e pele, tá? Então, quando a gente conecta o transdutor, e aí a gente sempre utiliza uma substância que facilita essa conexão aqui, para melhorar a emissão dessa onda sonora para os tecidos, que seria um gel, por exemplo, um gel que facilita essa transmissão aí. Essa onda, quando for emitida em vermelho aqui, ela vai alcançar os objetos, alvo, e depois vai ser dali refletida, assim como será refletida de outras interfaces de tecidos, para o mesmo emissor, que também tem a função de receptor. Esse receptor vai interpretar essas diferentes imagens em tempo real e vai transformá-la naquele registro ecográfico que a gente visualiza. Isso aqui é um exemplo da imagem que a gente fez aí com um dos nossos pacientes que a gente atende aqui. E aí a gente vai visualizar muito bem exatamente isso. De cima para baixo, dá para visualizar essa indicação aqui dessa... Estou passando em vermelho. Dá para visualizar isso aqui, Zadir? Dá sim. Pronto.
aqui é onde está posicionado o transdutor. Sempre existe uma indicação no transdutor, que é o que a gente chama de mosca. Isso aqui é um detalhe muito específico. Tá? Então, a mosca que está indicada aqui... Não, não é mosca que voa, gente. Essa marcação já vai me dizer que quando eu colocar o transdutor, essa mosca ela deve me indicar que isso representa esse ponto vermelho aqui de cima. Se eu vir o transdutor assim, então isso vai se inverter. O ponto vermelho vai estar aqui, Isso. ao invés de como estava assim, certo? Isso é para que você, enquanto examinador, não fique perdido no sentido caldo cranial, qual estrutura está acima, qual estrutura está abaixo aqui com relação à imagem ecográfica, tá certo? Então, sempre tem deve haver essa preocupação. Então, aqui de cima para baixo a gente vai ver pele e algumas camadas aqui mais esbranquiçadas, aqui como essa daqui, que indica que as interfaces da fáscia superficial e aqui a fáscia profunda, tá? E uma outra região a gente poderia ver, inclusive, que essa fáscia profunda ela vai ter, como aqui, por exemplo, uma outra fáscia profunda que seria aquela que eu me referi na região lombar, como sendo a fáscia aponeurótica. E aqui seria, por exemplo, a fáscia epimisial. Mas tudo dentro dessa que seria a fáscia profunda. Abaixo, que a gente vai ter imediatamente abaixo da fáscia epimisial, seria essas estruturas num padrão hipoecóico. Por que hipoecóico? Está numa tonalidade abaixo desse esbranquiçado aqui. Então, essa estrutura acinzentada, hipoecóica, representa, não vou dizer possivelmente, porque foi o que eu avaliei, mas com certeza aí, um músculo do tipo esteato esquelético, e para ser mais preciso, é o gastrocnêmio aí. Eu estava avaliando o gastrocnêmio do paciente que apresentava dor, até em repouso, nessa região, e especialmente na região medial, gastrocnêmios mediais. Gastrocnêmio medial, desculpe, da perna esquerda. E quando a gente observa, tem um padrão normal, sem interrupção das fibras, sem sinal de lesão aparente nessa região aqui que foi observada. E esse padrão que a gente chama de fibrilar, ele também pode ser apelidado de padrão de cabelo penteado. Para a gente lembrar bem que todo músculo, quando a gente visualizar no sentido correto, ele vai ter esse padrão. Vai estar orientado sempre no mesmo sentido, todas as fibras. Mostrando um pouquinho mais, ainda outro registro ecográfico desse mesmo paciente, mais abaixo a gente pode ver aqui uma estrutura que tem um padrão escurecido, anecoico. Aí eu vou levantar a bola para vocês, porque vocês sabem muito mais de ultrassonografia do que eu quando estava no período de vocês. Que estrutura pode ser essa daqui, que está bem cilíndrica, posicionada aqui no ventre, dentro do ventre, deste que seria o gastrocnêmio lateral desse paciente? Não, medial do paciente. Captura aí, Diego, as informações do chat. Vou ver que o vaso sanguíneo foi o primeiro voto. Vamos ver se... Vaso sanguíneo. Um aluno desse, se eu fosse professor, Zé Diego, eu já recebia 10, já estava fora da prova. Mas aí, infelizmente, ela não está na minha disciplina. Ela é de outra, tá aí. Mas os meus alunos não responderam aí, então... Que pena, perderam a oportunidade, mas na próxima, quem sabe, né? Então, esse padrão anecoico aí não resta dúvida. E aí, como eu trouxe uma imagem estática, como não é um vídeo, é uma foto, se fosse um vídeo, a gente perceberia o pulsar de uma artéria, que é bem diferente do pulsar de uma veia. A gente vai perceber a veia muito mais complacente. Se a gente comprimir numa área da veia, a veia vai colabar. A artéria não. A artéria ela tem uma estrutura muito mais resistente
e o pulsar dela, ele tem baixa amplitude, diferentemente da veia. A aluna aqui que acertou tá pleiteando a nota pro estágio que vai pagar ainda comigo. Então, o cupom de nota tem validade, não vai durar até lá, não. Mas ela ganhou muito mais do que a nota, pode ter certeza. Falando Certeza. sério, gente, se vocês pegarem o ultrassom a partir dessas informações muito básicas, tem gente que pega o ultrassom e fala assim, uma imagem como essa, fala assim, eu não estou entendendo nada. Agora vocês já vão, se aparecer uma imagem dessa para vocês já vão ver essa estrutura de cabelo, o padrão de cabelo penteado, já vão saber que é um músculo e já vão ver que essa estrutura aí que está anecoica é um vaso. Só que é um vaso normal, sadio, que a gente vai comparar com outro da região lateral, que vai ter uma alteração que eu vou destacar para vocês aqui. Foi muito bom, muito oportuno a gente ter visto isso aí. Vocês estão vendo essa estrutura aqui, ó, com um padrão hiperecóico na margem do vaso? Pra mim tá bem aparente aí. Não está claro? Então, o que é que isso simboliza? O que é que a gente pode imaginar aí? Ou esse vaso, ele se rompeu e formou uma cicatriz aí, que é pouco provável, mesmo porque a gente viu isso em boa parte da extensão dele, tanto acima como abaixo. Ou esse vaso apresenta uma calcificação aí dessa artéria. Vejam só. Um aluno colocou aqui, o Nicolas colocou, antes de você falar a calcificação, ele colocou a possibilidade de ser gordura. Como é que seria a visualização da gordura, assim, para fazer comparativo com a calcificação? O que difere um pouquinho é que normalmente a distribuição de gordura ela vai ser muito mais homogênea do que em áreas de calcificação. Áreas de calcificação ela vai ser intercalada, alternada, nunca se linear, contínua, como no caso que a gente vê aqui, por exemplo, a gordura, aqui a gente vê tecido adiposo. A gente vê, mas a gente vê do início ao fim tecido adiposo. Entende? Sim. E o tecido adiposo ele vai ser intercalado, mas assim, a gente vai ver contínuo isso. E O o que é que Nicolas vai... faz a referência aqui de ateromatose, né? De placas de gordura no vaso, por exemplo. Sim, sim, entendi. Então é possível que haja uma região calcificada aqui. Normalmente, quando a gente visualiza tecido adiposo, ele vai ter um envoltório, tecido adiposo falando, né? Não gordura Isso. necessariamente, mas tecido adiposo ele vai ter o envoltório das células adipócitas que vão ter esse padrão hiperecóico. Mas aqui nesse caso especificamente é calcificação do vaso. E dá para fazer uma correlação clínica? Tô vendo a idade dele é 52 anos, né? Tem alguma condição? Sim, essa era uma área que ele relatava muita dor e, inclusive, a partir disso a gente já encaminhou esse paciente para o angiologista. E é uma dor que ele falava assim, não incomoda, mas é aquela dor que é de manhã, à tarde, à noite, ela não passa de forma alguma. Se existir relação com o vaso, e que é importante a gente falar disso também, e é o que eu falei, mencionei anteriormente, é muito importante a gente saber que nem toda alteração tecidual ela é capaz de gerar dor. E aí, tenho certeza que os alunos de José Diego, eles, e Zé fala muito sobre isso, vão saber exatamente isso. Que dor tecido dependente, ela pode ter, sim, ela é plausível, principalmente para aquelas dores que são do tipo nociceptivas. Mas a gente, ainda assim, a gente precisa estimular o tecido para que a gente possa verificar se é de fato dali a origem da dor. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode comprimir na região aí da profundidade do vaso. A gente pode utilizar, por exemplo, aí o próprio transdutor para falar assim, a sua dor exatamente aqui abaixo, ó, comprimindo a região,
para a gente saber se essa deformação desses tecidos, vai gerar exatamente o desconforto que ele relata como sendo familiar, que é o próprio desconforto que é a queixa do paciente, entende? Então, é muito... Essa possibilidade de avaliação me remete já a situações que eu já peguei pacientes com dor não musculoesquelética, né? Dor que era mimetizada, que mimetizava a condição musculoesquelética, que às vezes tinha passado até por uma avaliação médica, mas aquela avaliação de consultório, né, de conversa e tal, e não foi encaminhado, e ele tem uma condição arterial e grave, né? E veio com um diagnóstico de hernia de disco, atalgia, só que os padrões diferentes, né, de dor e tal. Então, um recurso como esse, no consultório, dá ainda mais segurança do que você faz ou não, né? Faria ou Exatamente. deixaria de fazer, né? Por exemplo, e veja como é muito, muito controverso essas coisas. Agulhar, por uma questão óbvia, não seria indicado para fazer, óbvio, não é isso? Porque isso produziria uma perfuração do vaso, que é o que a gente não deseja, obviamente. Mas se essa calcificação estivesse, por exemplo, sobre um tendão, o próprio procedimento que eu fiz já seria utilizado para guiar o agulhamento, para que a gente pudesse ver o trajeto da agulha para alcançar essa área de calcificação. Deu para entender? Condições diferentes, né? Regiões diferentes, procedimentos que a gente justifica ou não, né? Acha que quando era bom para jogar? É sobre surface. Aí você está falando especificamente de um tendão com condição de calcificação, né? Possibilidade de Tendinopatia calcária, né? Mas aí, nesse caso, seria um VAS, né? Nesse caso, foge a essa condição. E incrível também, que eu vou falar aqui, esse mesmo paciente já estava sendo tratado aqui por uma calcificação no tendão do supra, que a gente também identificou aqui. E aí a gente fez a identificação, a gente pediu para que ele fizesse um outro exame para confirmar, né? É bom que ele tenha um diagnóstico médico. E aí ele passou pelo ortopedista, viu-se que tinha essa tendinopatia calcária e voltou para a gente tratar. Fazer exatamente esse procedimento aí que eu falei para vocês. E provavelmente a gente poderia até suspeitar de uma condição sistêmica que favorecesse Com esses episódios, certeza, né? com certeza. E aí, pensando numa questão maior, não é? Que a gente não vai tratar só um tendão, a gente tem que pensar por que esse paciente tem tanta calcificação. E, de certa maneira, isso aí pode nos remeter ideia também de outras estruturas que podem estar disfuncionais aí do ponto de vista do sistema metabólico, do sistema endócrino dele, que a gente vai precisar investigar melhor para a gente ter uma precisão maior aí do que, de fato, ele precisa tratar na base, para que lá essas consequências ela não voltem a acontecer. Tudo certo até aí? Tudo certo. Deixa eu ver se isso é vídeo. É vídeo. Eita. Deixa eu pausar aqui. Eu consigo. Saiu do controle, saiu do controle. Meu Deus, o que é isso? É um feto? Não. Calma aí. Vem ver, Benjamin. O que é isso aqui, Benjamin? Não sei. Ó, essa estrutura aqui circular que vocês veem aqui, ó, por ser anecoico, o que parece ser isso? Vou repetir. Opa. Vou repetir. Vocês que sabem muito mais do que eu quando estava no período de vocês. Nicolas está colocando como uma cavidade. Uma cavidade, ótimo. Olha aí, Nicolas. Nicolas está demais, cara. Nicolas, se ele é seu aluno, Zé Ele Diego. mas não prometa ponto não, porque ele vai cobrar. Não, ponto não. Ele, muito bom, muito. Parabéns, viu, Nicolas? Então,
esse foi um exame da região cervical. Aparece minha imagem aí? Zé? Sim, tá Eu aparecendo sim. coloquei o transdutor no sentido transversal, aqui, ó, sobre o ECOM. E aí, agora vai ficar mais fácil para vocês visualizarem. Alguém colocou aqui que é a artéria jugular, né? Artéria veias e Camila foi transdutor Caramba! jugular. Antes de Pronto, você essa falar pessoa aqui. aí, essa daí você pode separar o nome dela aí, porque ela sabe muito mais do que muita gente, inclusive eu, quando estava nesse período aí que ela tá. Pode ser formar também, né? Todo mundo aqui já tá sabendo mais do que eu há poucos dias aí, que eu não conhecia muita coisa não de ultrassonografia nessa perspectiva que você está falando aí. Então eu pode ter certeza, meu amigo, eu tô aprendendo muito hoje aqui. Que Não só bom. com você, com os outros colegas que já passaram, Com certeza, com o certeza. Rodrigo, mas Então, aqui, vocês já sabem que aqui é o tecido subcutâneo. Como está bem comprimido aqui, está tudo dentro desse compartimento aqui, face superficial, face profunda, meio que esmagado aqui, entende? Se eu afrouxasse um pouquinho o transdutor, dava para ver mais claramente, mas eu quis comprimir essa região. E aí vocês veem esse contorno aqui, que é de um músculo, que não tem um padrão fibrilar. Quando um músculo ele é visto em corte transversal, assim, ó, como no caso do ECOM, do esternocleido mastoide, a gente visualiza um padrão de céu estrelado. Céu estrelado. É como se a gente visse fibras arredondadas aqui nessa região. Eu vou repetir esse vídeo só para vocês focarem agora só nessa estrutura aqui, certo? o que Depois é eu vou falar legal é que esses nomes são bem sugestivos, né? Cabelo penteado, céu não é? estrelado. Aí não tem como você esquecer. Vou mostrar aqui, ó, essa estrutura que está aqui em cima. Ó, essa daqui. Ótimo. Mais abaixo aqui, ó, aqui tem uma interface e nessa região aqui tem um pacote vasculo nervoso, exatamente aqui, ó, à frente dessa que é a jugular. Mas deixa eu mostrar novamente a jugular. Por que eu sei que essa é a jugular? Eu falei para vocês que normalmente uma veia ela é mais complacente do que uma artéria. E se aqui é jugular, quem está aqui ao lado, que não é tão complacente assim, quem fala aí? Seus alunos são bons, viu, Zé Diego? Tem outra estrutura necóica que vai estar aqui. Nicolas colocou aqui carótida. Pronto, esses meninos aí já podem pegar ultrassom e pode fazer ultrassonografia cinesiológica tranquilamente. Só que nessa situação aqui inicial, eu pedi para que propositalmente, isso foi uma participante do curso de agulhamento seco, ela fizesse uma valsalva. E aí, quando a gente faz essa valsalva, há uma dilatação da jugular. Vocês vão perceber que vai variar o diâmetro dessa. Ó, diminuiu, aumentou, diminuiu. Mudei um pouquinho a posição. Ó, tá menorzinho, tá vendo? Então, quando ela faz a valsalva, o diâmetro ele se modifica. Vou passar mais uma vez só para vocês verem. Está em valsalva. Diminuiu, aumentou, só que aí diminuiu de novo. Mudei a posição. Dá para ver o anel cartilaginoso ali, da traqueia. E aí a gente volta para essa posição. Então, essas estruturas aí, por que eu mostro isso nos cursos? Se eu uso uma agulha aqui, desavisadamente, numa angulação e num comprimento que não é o adequado, aí a gente faz a mensuração aqui, dá 1,2 centímetros e 2 milímetros, 1,2 milímetros, entre a pele e aqui. Então, se eu uso uma agulha precisa ser muito grande, muito comprida, num comprimento que não é o ideal, e não usa a angulação que seria bem rastejante, bem oblíqua,
essa agulha fatalmente ela pode alcançar aí a jugular. O que a gente não quer e nunca acontece nos cursos, graças a Deus. Mas se ainda assim acontecer, também não é para a pessoa se desesperar. Existe a possibilidade. É muito rápida a coagulação, caso haja perfuração de uma veia como essa. Mas a gente já deixa claro que é muito próximo da pele aqui e é bom tomar cuidado com relação ao comprimento e angulação dessa agulha. Vou mostrar aqui um vídeo que a gente faz o agulhamento no momento de um curso, e a gente consegue visualizar aí alguma coisa. Eu acho que vai ser possível ver aí para vocês. Eu estou fazendo essa imagem com duas câmeras. Ó, e aqui, ó, nesse ponto aqui, vocês vão ver a agulha. Lembrando que sobre o ventre do bíceps, tá? Isso é sobre o bíceps femoral, a agulha vai aparecer exatamente aqui, ó, a pontinha dela aqui. Fazer isso. Passou a camada da face profunda e a ponta da agulha está aqui, ó. Vai ter um probleminha. Dá para ver? O bíceps e o semitendinoso. Dá pra ver, tá? Olha a ponta da agulha ali, ó. Dá pra ver ela perfurando lá o caminho. E a transmissão dele é o que? É o wireless? É Bluetooth? É wireless. Então, sem fio. E aí a gente consegue visualizar bem aí as estruturas durante o agulhamento. Se tivesse alguma cicatriz aqui, por exemplo, a gente conseguiria alcançar ela. Esse vídeo tá lá no teu canal, no YouTube? Tá sim. Eu posso disponibilizar para vocês verem. E aqui o caso que eu acho o mais emblemático de todos, que foi de um paciente que nos procurou numa situação bem inusitada. Ele tinha participado de uma vaquejada recentemente. Ele é vaqueiro, né? Corre vaquejada. E num dos movimentos que ele realizou... Lá em cima não tá abrindo, não. Traga para eu ver. Num dos movimentos que ele realizou lá durante essa prova que ele participou, ele alongou bastante isquiotibiais, segundo ele descreveu, né? Ele ficou de lado do cavalo e os isquios foram alongados, isso que ele me contou, e ele sentiu um estalo, assim ele descreve, na parte posterior da coxa. Tudo isso aí, para qualquer pessoa, ela já seria uma possibilidade de considerarmos uma distensão muscular, não é, Zé? Isso bem característica da história, né? Só que aí ele procurou um médico, um neurocirurgião, e aí, de fato, ele, com o exame que ele já tinha prévio, ele tinha uma alteração alistese, grau 1, só que a lombar dele não tinha qualquer sinal assim de compressão de estruturas nervosas, ele não se queixava antes desse evento disso. Então, a dor que ele apresentava, que era muito intensa e insuportável, exatamente na inserção, na região aí da tuberosidade isquiática. Nessa primeira avaliação com o médico, o que ele nos passou foi o seguinte, que, segundo o médico, ele precisaria fazer uma cirurgia da coluna, em virtude dessa condição que seria da listese, da espondilolistese que ele apresentava, porque seria, de acordo com o que ele me passou, o médico achava que, em virtude dessa listese, ele apresentava uma compressão de estruturas nervosas que só aliviaria, e essa dor distal dele, aí, essa periferização da dor, segundo ele, seria de uma dor neuropática e só seria tratada caso ele fosse submetido a essa cirurgia. Isso foi o que ele me passou. E uma das questões que mais me marcou foi que o preço da cirurgia, que foi informado lá pelo profissional, seria de R$22.000. R$22.000. Um lanche. Então, aí você imagina todo esse cenário, né? Dentro de uma mesma
como é que eu posso dizer, cobrança, né? Assim, eu estou aqui para saber se de fato eu tenho que fazer essa cirurgia ou não. Então, essa era a demanda que foi posta diante de mim aqui com esse paciente. E o que é que eu fiz? Fiz os testes, né? Fiz os testes de tensão neural, enfim, os testes para verificar se de fato tinha algum fundamento o que o profissional tinha falado. Enfim, a gente faz uma avaliação independente do que A ou B fale, mas a gente tenta ver se é plausível ou se não essa possibilidade. E o que a gente percebeu é que não tinha periferização quando a gente fazia movimentos de flexão, de extensão, enfim, ou movimentos da coluna, ou até os testes provocativos aí, o teste de elevação da perna estendida, o slump, enfim. A dor que ele sentia era muito pontual, e que era na parte posterior da coxa. E aí o que a gente fez? A gente precisaria diferenciar. Se fosse uma lesão muscular, com contração, apareceria alguma coisa durante a ultrassonografia cinesiológica. Se não fosse, o que é que aconteceria? Alguma outra coisa, além de lesão muscular, aconteceria. E o resultado foi exatamente esse, de lesão muscular. Quando ele fazia contração muscular, tinha um gap, uma área anecoica, que eu acho que dá para ver ali na imagem, que, ó, quando ele relaxava, ela meio que diminuía. Tipo, na contração fica mais evidente, né? O Exatamente. gap, né? Fica mais pronunciado. E aí a gente tem não só essa Tu imagem, consegue apontar lá com laser a região? Aí? aqui, ó. Uhum, é. Perfeito. Acho que abriu bem agora. Mesmo quando você falou na história, mencionou o neurologista, eu fiquei pensando, não acredito que esse caso vai direcionar para uma cirurgia. Você colocou na história. Infelizmente isso acontece com muito mais frequência do que a gente gostaria de admitir, né? É. E aí, aqui é a imagem, né? Então tem um momento que torna bem claro quando ele vai contrair, vai nessa área aqui, ó, mais abaixo. Deixa eu, numa próxima contração, a gente vai ver melhor. Apareceu ali. Ó, vai ter um intervalo bem importante. Deixa eu passar aqui. Mostrar para vocês. Engraçado que esse paciente que ele precisa também Aqui, ó. o que ele vai precisar também é de tempo, né? Pois é. Não era questão de cirurgia. Economizou R$ 22.000. Pois é. A gente fez o tratamento dele, ele ficou bem. Benjamin, você pode abrir ali a porta, por favor? Ali no botãozinho preto. Então, a gente fez o tratamento dele, ele ficou muito bem, graças a Deus, ficou muito satisfeito. Não gastou R$ 22.000, mas bem que poderia, não é, Zé? Para nossa alegria. Caramba, é complicado, viu? A situação. Gente, eu acho que era isso que eu tinha aqui para falar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Eu sempre me divirto muito compartilhando coisas assim, porque eu gosto, né? Eu gosto demais dessas coisas. E tudo isso aí é um pouquinho do que a gente faz diariamente, né? Aqui são os canais de comunicação. Esse é o meu Instagram, o canal lá do YouTube, aqui o Instagram do Centro de Tratamento da Dor, aqui a nossa plataforma de ensino virtual, www.ctdonline.com.br. Então, se quiserem entrar em contato, podem ficar à vontade. Aqui a gente tem uma biblioteca lá que vocês podem baixar livros, tem algumas coisas, materiais bem legais lá, gratuitos. Tem um Tá, grupo gente? do WhatsApp também que tu compartilha muito material ali também, né? Tem também. Mas qualquer coisa vocês mandam uma mensagem aqui no DM, e aí eu deixo lá um link para que vocês, se vocês quiserem, vocês sempre podem entrar e ficar à vontade lá, certo? Sempre é bom falar disso,
que Deus é bom o tempo todo, muito bom. E eu falo isso e Zé testemunha, em todos os cursos, a gente sempre que tem alguém interessado em ouvir o que a gente tem para falar, a gente precisa dizer que se eu estou aqui é porque Deus quis, então eu tenho que honrar Ele sempre. Eu agradeço por ter amigos como vocês, que nos permitem compartilhar coisas assim, e eu fico feliz demais por poder abrir portas e que essas portas deem coisas extraordinárias, assim como eu encontrei pessoas que abriram portas para mim. E uma passagenzinha bíblica aí para todos vocês, e eu gosto muito dela, porque ela traduz muito do que aconteceu comigo, transformações que só Deus permite que aconteça. Então, lá em Romanos 12:2, Paulo, ele escreveu exatamente isso aí, para que a gente não se conforme com este mundo, mas que nos transformemos pela renovação do nosso entendimento, para que possamos experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então a gente só vai saber o que é que Deus quer para a gente se a gente renovar nossa mente, se a gente buscar Ele de todo o nosso entendimento, para que a gente possa sofrer uma grande transformação, que para mim foi a melhor das que aconteceram na minha vida, foi a melhor, e que vocês possam aplicar isso na vida de vocês e entender o que eles querem, o que Ele quer que aconteça na vida de vocês, que com certeza não é nada comparável ao que acontece sem Ele. Então, meu amigo, eu agradeço a vocês, a você pelo convite, agradeço a todos. E é isso, eu fico por aqui e desejo tudo de bom para vocês. Perfeito, meu amigo. Eu que agradeço pela sua palavra, pela essa palavra final também, mas por tudo ao Benjamin aí. O pessoal, a menina tava falando logo no início, quando ele apareceu, que fofo, fofo. Oh, Agradeço aí a sua disponibilidade, meu amigo, de estar esse momento aqui. E a gente fez uma live na segunda-feira, você falou pra mim, foi tão leve, né? Passou tão rápido. Eu digo a não mesma é? coisa, bicho, agora. Isso, foi tão leve, assim, ao mesmo tempo tão enriquecedor, que aí a gente chegou até agora, acho que praticamente tá quase todo mundo que estava no início aí, mais de 50 pessoas aí. E a gente, uma sexta-feira, quase 6 horas da noite, o pessoal aqui participando, né, interagindo, muito bom. Então, agradeço. Aprendi muito com você, com o Rodrigo, não sei se o Rodrigo tá aí ainda, o jovem, como a gente costuma chamar. Acho que ele não conseguiu ficar até o fim. Tá aí ainda, jovem? Então, quem puder abrir, gente, a câmera aí, só pra gente fazer um print final aqui, tá? E Valeu, Nicolas. manda aí o feedback aí, o pessoal mandando aqui, ó, dizer muito bom, né? Conteúdo, né? Trouxe um padrão enriquecedor, o pessoal dando feedback aqui mas muito bom mesmo. Quem puder abrir a câmera, abre por favor pra gente fazer um print. E, gente, a gente provavelmente esse é o último ciclo desse ano, né? Sextão enriquecedor aí, o pessoal colocando, certo? E a gente provavelmente próximo ano a gente dá um repeteco aí com outros colegas também, mas pra mim foi bem bacana, aprendi bastante. E eu não sei se o pessoal acredita, mas eu insisto em dizer que eles sabem, estão aprendendo muito mais do que eu aprendi na minha época, né? Então é um momento que realmente a gente tem que aproveitar. E aí a gente está usando esse recurso agora para aproveitar. Quem puder dar um print, marcar a gente também, marcar o Maestro, o Rodrigo, me marca, tá? Pessoal que se inscreveu, vão receber no e-mail de vocês um formulário para falar sobre a palestra, para a gente poder elaborar um relatóriozinho também sobre a palestra. E também a gente ajustar ela no próximo ano. Então, por favor, vejam o e-mail e respondam lá. E vocês, daqui a uma semana, vocês têm acesso ao certificado também. Show de bola. Vamos lá tirar foto.